parar para pensar no que é o movimento cultural sarau, é que a maioria deles acontece na periferia de São Paulo. E a periferia de São Paulo, como a periferia das todas as cidades do país, elas têm uma dinâmica e uma maneira de fazer as coisas, a vida humana acontecer, muito próprias, né? Então, quando você vai para o centro e você vê o movimento cultural acontecendo, não é que eles não tenham legitimidade, mas é um tipo de movimento cultural com o qual a gente está acostumado. Né? Não diria nem prefabricado. Por exemplo, a gente estava falando hoje sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Quer dizer, isso é uma coisa que foi legítimo, foi um movimento cultural inegável na nossa cidade de São Paulo, mas a distância desse movimento cultural do povo é enorme, né? Não desmerecendo Mário de Andrade e suas muitas viagens, mas é enorme. Então, os saraus, eles têm essa coisa de acontecer, eles são um encontro, mas são encontros que já aconteciam antes, né? Então a gente cresceu junto, ou a gente se trombou, como a gente fala, aqui no bairro que a gente viveu, nasceu e tal, e que do ponto de vista de aparelhamento cultural não existe nada a não ser os bares e as igrejas. A gente gosta muito dos bares e as igrejas já não são muito a nossa cara. Então, acabou que esses encontros passaram a acontecer nos bares. Então, eles já aconteciam, agora eles só acontecem de maneira mais organizada. Então, tem umas coisas assim, eu não sou do sarau. Você é do sarau, todos nós somos a partir do momento que isso acontece já há muito tempo e agora a gente só está organizando. Fazendo acontecer de forma organizada. Acho que é isso. Você tem uma divisão estanque, sim, entre cultura popular e cultura erudita. E existe um questionamento dos estudiosos de cultura e das pessoas que sonham a cultura acontecendo de uma maneira diferente, que questionam até o conceito cultura popular. Porque cultura popular não necessariamente é uma cultura que o povo produziu. Aí, essa corrente da qual eu faço parte, cultura popular não, cultura do povo, porque ela é feita por ele, produzida por ele e consumida por ele. O que acontece quando você falou só da periferia e aqui não tem aparelhamento cultural, etc., a sensação que pode dar para quem não é da periferia é quase que eu estou brigando com você porque você tem. E não é isso. Nós estamos ocupando, estamos produzindo porque não estão nos trazendo. Agora, se eu acho que o centro tem que vir para cá e a gente tem que vir para o centro, com certeza, né? Aliás, a divisão estanque das coisas é que faz com que as coisas continuem a serem como elas são. Então, eu acho que a partir do momento que a gente quebrar essas divisões e que a gente se enxergar como ser humano onde quer que seja que a gente esteja, é que o mundo vai mudar. E acho que esse revanchismo, ele não pode existir. Eu acho que quando você sonha com um mundo melhor, você pensa que você pode transformar qualquer possibilidade e torná-la concreta. Então, eu acho maravilhoso quando vem, por exemplo, você aqui e querer conhecer melhor esse fenômeno cultural. Até perguntei para a Silvia que você estava fazendo jornalismo. Opa, a moça vai cobrir cultura. Então, quer dizer, isso é maravilhoso. É uma luz no fim do túnel. Pensar ainda que dentro de uma lógica de mercado e pensar ainda que dentro de uma lógica de mercado da informação, há ainda pessoas e seres humanos que querem cobrir cultura e a cultura produzida pelo povo. Isso é muito legal. E é por acreditar nisso que eu acho que é possível. Que um dia não exista mais periferia nem centro. O sarau da Ademar, ele surge um pouco da necessidade de a gente ter um lugar concreto para discutir ideias, um grupo de amigos já formado há bastante tempo. E eu não cresci na cidade de Ademar, mas fui adotada bem novinha. E a gente sempre buscando, né, da informação, tentando trocar. E aí a gente foi conhecer a Cooperifa, a Lígia, sempre, né, levando todo mundo para conhecer.
E a gente passou a frequentar muito intensamente e resolvi trazer isso para a cidade de Ademar, que não tinha nenhum ponto de cultura assim desse. E esse grupo, tipo. desculpa, esse grupo antes já tinha feito uma rádio. São vários históricos. São várias experiências. Já tinha participado de grêmios, então já tinha militado politicamente. Tem espaço, mas não tem aproveitamento, né? Então até a escola podia ter um papel mais cultural no bairro do que de fato acontece. Mas a gente tinha a ideia inicial de se manter num bar até pela legitimidade que isso traz, né? Tipo, é um ambiente comum pra gente e os saraus também é um negócio legal de... E ficar mais aberto. Nenhum deles, assim, ou até onde a gente saiba, tem apoio do mercadinho Pires, não sei das quantas, ou do partido X ou YZ. E se, assim, no nosso caso, a gente não quer isso, né? A gente quer ter essa... Até para conseguir chegar na comunidade e tal, é importante também você... A passagem do bar para a quadra, né, que é um grande, acho que é o nosso grande, no momento, nosso grande embate até interno, até enxergando a dinâmica interna aí do negócio. Porque a gente viu uma quadra, né, a gente estava passando, o cara do bar falou, olha, a partir da semana que vem a gente vai cobrar um aluguel de vocês. A gente fala, ai meu Deus, né? Mas isso é normal, eu acho que não é o cara do bar que é o algoz, é que você vai mudando de bar para bar, o cara vai enchendo o saco também, enfim. E aí a gente passou na frente dessa quadra enorme, que deve ter sido construída com uma verba X, licitada por uma verba Y ao quadrado. Enfim, mas essa questão da quadra, eu acho que e é um momento importante para o sarau se fortalecer, inclusive, porque se a gente souber se organizar e agir, a gente não é toma, a gente toma conta junto com a comunidade do espaço. A gente ocupa junto com eles, porque todo mundo também tem... Acho que cada um tem que se dedicar um pouquinho e a gente pode fazer daquele espaço um centro de convivência incrível. Mas tem sempre os adventos que... né, é muito difícil chamar a atenção da comunidade para essas atividades. Porque eles estão sem água, luz, eles são tomados por a gente sabe desse consumo da cultura de massa, né? Então é muito cômodo de repente ficar em casa num domingo, numa segunda, ou, sei lá, todos os dias acontece sarau nas periferias de São Paulo, você pode passar a semana inteira indo em cada um deles. Mas ainda impede muita gente de conhecer o novo e de repente ter a cultura, esse fazer cultura, ele tem um pouco de resistência por parte, sei lá, da nossa comunidade principalmente, né? Porque eles vêm eles não criam um olhar curioso que deveriam curar, né? As pessoas estão condicionadas a trabalharem, voltarem de ônibus para casa, descer do ponto de ônibus, entrar em casa, ligar a televisão, assistir o Jornal Nacional, a novela e dormir. É muito isso a rotina da periferia. Ou então, antes você dar uma passadinha no bar. E por isso que o bar virou um território de resistência. Porque, quem passar no bar vai ouvir poesia. A gente trocar uma ideia, né? E aí, isso tem uma coisa muito legal, mas tem o seu viés, que é o que você mesmo abordou lá atrás, os botequeiros, quer dizer, boteca, acontece em bar, eu não vou no bar e tal. Tem histórias fantásticas, né, de experiências da Cooperife, de senhoras que ficavam assistindo novela e nunca foram, e você vai ver hoje elas recitando poesia, Castro Alves, Paulo Lavado. É muito o que a gente quer aqui também, né? E a quadra virou uma alternativa também para isso, além de ser uma oportunidade para a gente estar sem espaço, de ter sido chocante você ver que o pouco que tem na periferia é isso, eles devem ter gastado um absurdo ali, roubado mais um absurdo maior ainda,
E o negócio está lá abandonado, assim, não tem... Ah, tá, fiz uma quadra lá na Cidade Ademar. Assina aqui, tá tudo certo. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente vai pedir para eles ativarem o banheiro e tal. Com ofício eles não vão ativar, é óbvio. Eles não querem que as pessoas deixem de ver novelas na noite. Então, a questão do espaço, da ocupação dos saraus na cidade, desses espaços, é um grande ponto de interrogação, assim, também. Por que eles estão ali, segregados ali? Porque não interessa que eles deixem de estar segregados. Não interessa que a periferia deixe de estar segregada. O dia que a periferia deixar de estar segregada, as coisas vão mudar. Porque a periferia é a maioria, né? E quando eu falo isso, não é revanchismo, não. A gente só está chamando a atenção para a divisão de classes, que ela existe ainda. E eu acho que o mundo que é dividido por classes não é um mundo que nenhum de nós, ninguém quer, ninguém que tenha lucidez vai querer. E os saraus, eles têm essa função, principalmente nas periferias, né, de fazer um palco para o trabalhador se produz, né, quase como uma máquina, e ali ele tem um espaço para ou organizar os pensamentos e passar para frente. Acaba se você se dá de cara com a sua realidade falada por outras pessoas, você se identifica com aquilo, consome aquilo e aí começa a vomitar, sabe? Né? Tipo, você tem a oportunidade de se sensibilizar. O movimento cultural mesmo, faz tempo que você não vê um, né? E é engraçado, porque numa cidade como São Paulo, se a gente pensar nos movimentos culturais que já existiam aqui, não só no centro, não, né? Na periferia mesmo, chamando Trindade no Rio das Artes, por exemplo, enfim. A gente estava batendo um papo agora sobre o pessoal da Tocara, Jazz de Macalé e tal, essas figuras circulavam por São Paulo, né? Só que a cidade, ela também foi segregando quem vive a cultura, foi afastando, né? Eu acho que esse diálogo que acontecia entre todos os cantos da cidade, esse movimento cultural, esse grande caldeirão, ele também foi, de certa forma, e eu não acho que isso não tenha sido de propósito, eu acho que é óbvio que sim, né? Tem muita gente já que fala disso. Então houve esse afastamento e com esse afastamento os movimentos eles começaram a ter muita dificuldade. Né? O contexto histórico que a gente está vivendo, né, pós-modernismo, todo mundo enfiado na sua bolha, ninguém mais se encontra, ninguém mais tem tempo. Né? Na verdade tá dando seu tempo para alguém, né, que você não tem mais. Você vai num sarau, você vê maracatu, você vê samba, você vê rap, né, você vê capoeira, enfim. E aí quando você pega a história da periferia, seja de São Paulo, mas da periferia do Brasil, da periferia do mundo, você encontra essas expressões culturais, né? Elas têm sedimentação ali, geográfica e historicamente. Eu acho que as pessoas todas são bem-vindas desde que elas tenham uma trajetória e uma proposta coerente com aquilo que a gente, do que está do lado de cá, quer. Você pode vir de onde você veio, mas que mundo que você quer? Como é que você enxerga o mundo? O que você leva no peito? Dependendo do que for, a gente te abraça e você está com a gente. Se não, é mais um vindo aqui. Não, isso a gente não quer.